Olá, como é que você está aí? E a família vai bem? Como que estão as coisas? Você está em paz, mesmo que as coisas talvez não estejam muito bem, você se sente em paz? Essa é uma noite de domingo, domingo de Páscoa, e como que foi aí o seu dia, como que passou hoje? Pelo período que a gente está vivendo, talvez você não tenha conseguido passar da maneira como está acostumado, né? Eu não gostei não, porque eu fui privado hoje de ir à casa da minha mãezinha. Essas datas comemorativas eu procuro fazer questão de estar com ela, só que lamentavelmente pelo momento que a gente vive agora, a gente tem evitado esse tipo de situação, né? O contato, infelizmente. Mas eu espero em nome de Jesus que isso passe logo e que a gente possa voltar a ficar perto de quem a gente ama, né? E agradeço a Deus por estar vivo, por saber que isso tudo vai passar. Eu não falo só desse período de crise que a gente vive agora, mas eu falo de maneira geral, porque a gente sabe que a vida não é só isso, mas que Cristo tem uma vida eterna para todos nós, na qual nunca mais haverá separação. E é porque Jesus morreu por nós e está vivo que nós temos esperança de futuro, esperança de dias melhores. E é sobre Jesus que eu quero conversar com você hoje. Convido você a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. A gente vai ler a partir do verso 13. Mas antes da leitura, convido você a fechar os seus olhos. Vamos pedir a direção de Deus. Grande Deus e Pai, nesse momento a gente para mais uma vez para poder buscar ao Senhor. A sua palavra está aberta agora e todos nós necessitamos da direção do seu Espírito Santo. E eu suplico, por favor, Pai, fala ao nosso coração. Querido Deus, se apresente a cada um de nós. O Senhor sabe como está a nossa vida, o nosso coração, a nossa família. E eu peço a Deus que essa mensagem venha de encontro ao que cada um de nós realmente precisa. Que não seja apenas o que a gente quer, mas que seja aquilo que a gente precisa e que a sua palavra não volte vazia, mas cumpra aquilo para o que o Senhor a designou agora na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 16, verso 13, do 13 até o 15. O texto bíblico diz o seguinte, Mateus 16, do verso 13 até o 15. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, bom, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Agora o verso 15, preste muita atenção na pergunta de Jesus, mas vocês aí, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Então a gente encontra Jesus fazendo uma pergunta direta aos discípulos dele. A pergunta é a seguinte, quem vocês acham que eu sou? Agora eu quero ir ao Evangelho de Mateus, um pouquinho mais para frente aqui, o mesmo livro, capítulo 22, verso de número 41 e o 42. O texto diz o seguinte, reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, que pensais vós do Cristo? Portanto, Jesus aqui, ele está com um grupo de religiosos dos dias dele e ele faz uma pergunta direta, o que é que vocês pensam a respeito do Cristo, do enviado, do Messias? Sabe, queridos, a gente encontra aqui o Senhor Jesus interessado em saber o que é que as pessoas, o que é que os seus seguidores, o que é que os religiosos dos dias dele, o que é que eles pensavam a respeito dele mesmo, o que pensavam a respeito de Jesus. E quando a gente ouve Jesus perguntando esse tipo de coisa, talvez a gente pode ter a impressão de que Jesus estava preocupado com a imagem dele mesmo, né? Então, como se essa pergunta tivesse a ver com ele mesmo.
Quando uma pessoa quer saber o que é que os outros pensam de si, é porque a pessoa ela quer saber se ela está agradando ou não, e isso muitas vezes pode ter a ver com a autoestima, né, com a autoimagem, enfim. Mas essa pergunta que Jesus faz não tem a ver com ele. Jesus não estava preocupado com ele mesmo ao fazer essa pergunta. Ao Jesus perguntar o que é que os homens pensavam a respeito dele, a preocupação dele era com os outros, era com as pessoas, era com os homens. Por que essa preocupação de Jesus? Porque conhecer quem é Jesus pode determinar o nosso destino eterno. E você aí? Você, o que é que você pensa sobre Cristo? Quem é Jesus para você? Que lugar que Jesus ocupa na sua vida? Você já se respondeu essa pergunta? Chega uma hora que cada um de nós tem que responder essa pergunta. E veja, não tem como ficar neutro diante de Jesus. Por isso que hoje você tem apenas duas opções. Você pode aceitá-lo ou rejeitá-lo. Ou você faz de Jesus o seu Senhor e Salvador de uma vez por todas. Ou Jesus não significa nada para você. Não há como ficar neutro diante de Jesus. O que é que você pensa a respeito de Jesus? Eu quero apresentar aqui algumas coisas que a Bíblia fala sobre Jesus. Cada um de nós, eu creio que mais ou menos, a gente conhece alguma coisa sobre Jesus. Que a gente ouviu falar, que a gente leu, que a gente assistiu alguém pregando sobre isso, sobre Cristo, sobre Jesus. E aí a gente tem uma imagem formada a respeito de quem é Jesus. E eu gostaria de apresentar para você, em poucos momentos aqui, algumas coisas que a Bíblia fala a respeito da pessoa de Jesus. E ao você entrar em contato com Ele, sinceramente, ao nós entrarmos em contato com Ele, o meu desejo é que a gente realmente possa se render inteiramente ao Senhor Jesus Cristo. Inquestionavelmente, Jesus é a pessoa mais importante que já pisou aqui nesse planeta. Você tem alguma dúvida disso? O nascimento de Jesus, a vida que Jesus levou e a morte de Jesus são incomparáveis. Incomparáveis. Pensando no nascimento de Jesus, ninguém nasceu como Jesus nasceu. O nascimento de Jesus ele foi um milagre, queridos. Milagre. Ninguém nasceu igual Jesus nasceu. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus ele gerou Jesus no ventre de Maria, uma mulher virgem, uma moça. E de modo diferente que todas as pessoas nasceram, a existência de Jesus ela não teve início no momento em que Jesus nasceu. Todos nós começamos, a nossa existência, ela tem início no momento do nosso nascimento. Bom, alguns vão dizer que é no momento que a gente foi concebido ali, não é? Que começa a ser gerado o bebezinho no ventre da mãe. Ok, tudo bem. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que a existência de Jesus não teve início no ventre da mãe dele, nem na hora que ele nasceu, realmente. A Bíblia declara que Jesus já existia antes. A Bíblia diz que Jesus é Deus e que ele sempre existiu. Jesus não teve um começo como você e eu. João capítulo 1, verso 1, texto conhecido, diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, Jesus sempre existiu. Não teve um dia que Jesus começou a viver. Ele é pré-existente, ele é autoexistente, ele tem vida em si mesmo. E no momento então que Jesus nasceu como um bebezinho, em lugar dele estar iniciando a sua existência, na verdade ele estava simplesmente passando a ter uma natureza humana. Ele que por natureza sempre foi Deus, que tem a natureza divina, assumiu também a natureza humana no momento em que ele nasceu. Isso é diferente de tudo, queridos, de qualquer pessoa. O nascimento de Jesus é incomparável. Agora pensa comigo aqui em quão sublime é o fato de que ele, Jesus, sendo Deus eterno, transcendente, o onipotente Criador, ele resolveu por amor a você se esvaziar.
se humilhar, se fazer carne e habitar entre nós cheio de graça e de verdade. Pense em quão sublime é o fato de que ele, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se fez servo dos servos. Sendo dono de tudo, preferiu nascer de maneira simples, da maneira mais humilde possível, um lugar inóspito, um local onde os animais ficavam, colocado numa manjedoura. Por que Jesus escolheu nascer desse jeito? Para que ninguém se sentisse intimidado de chegar até ele. Ele é acessível. Você pode ir até ele e ele lhe recebe de braços abertos. Sobre o seu nascimento, Isaías 9, verso 6. Isaías, capítulo 9, versículo de número 6. Acompanhe aí a leitura na Bíblia, por favor. Isaías, capítulo de número 6, verso 9. O texto diz o seguinte, 9 verso 6, 6 verso 9 não, 9 verso 6, diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Sobre qual criança se pode fazer tamanha afirmação? Me diga, se não somente a respeito de Jesus. Jesus nasceu de maneira que completamente diferente do que qualquer outra pessoa nasceu. É incomparável, é sem igual o nascimento de Jesus. Mas não apenas o nascimento de Jesus é incomparável, mas toda a vida de Jesus é inigualável. Ninguém viveu como Jesus viveu, queridos. Veja, a humanidade ela tem em estima, né, grandes mestres da sabedoria, sim, Sócrates, Buda, Maomé, Confúcio, todos eles merecem o nosso respeito, né? Porém, nenhum deles pôde afirmar ser o caminho, a verdade e a vida. Apenas Jesus teve autoridade para afirmar ser o próprio Deus. É por isso que Colossenses capítulo 1, verso 15 diz que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. A gente tem curiosidade de saber como que Deus é, né? E Deus é invisível. Desde que o pecado entrou na história deste mundo, o homem não consegue ver a Deus. Mas Jesus, ele é a imagem palpável, de maneira que a gente pode tatear, é o mais próximo possível do que a gente consegue ver a respeito de Deus. Aliás, de maneira perfeita. Quando a gente olha para Jesus, então, é possível conhecer quem é Deus. O homem é limitado para saber quem é Deus, como é Deus. A gente não pode ver Deus. E muitas pessoas dizem até mesmo que Deus não existe, né? E muitos criticam a Deus, dizem coisas terríveis sobre ele, rejeitam, né, até mesmo a existência de Deus. Mas é impossível, queridos, impossível alguém dizer algo contra Jesus. Podem até não querer acreditar nele, mas falar mal dele. Quando olham para a vida dele, conhecem um pouquinho de quem ele foi. Você tem vontade de saber quem é Deus? Então olhe para Jesus. Olhe para a maneira como Jesus viveu, para como Jesus tratou a todos. Olhe para a maneira como Jesus ensinou, para como ele amou. E você vai conhecer quem é Deus, vai conhecer o caráter de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. E Jesus é Deus encarnado, feito homem. Jesus é Deus e a sua vida demonstra a sua identidade. Sendo homem, Jesus nunca pecou. Nenhuma mancha existe em sua vida. Sobre qual de nós poderia ser dito assim, esse daí nunca pecou? Jesus, ele não apenas pregou, mas a vida de Jesus era a mais irrefutável pregação da verdade. Não era só teoria, não. Ele é a verdade. Ninguém viveu como Jesus viveu. Jesus falou sobre vida. Ele é a vida. Jesus falou sobre o caminho. Ele é o próprio caminho. Jesus falou sobre libertação e ele é o libertador.
Onde Jesus chegava, a luz do céu chegava com ele, porque ele é a própria luz. Ele tratou com dignidade os indignos, ele acolheu aqueles que eram desprezíveis, aqueles que ninguém queria por perto. Jesus conversava com os pecadores, Jesus abraçava as crianças, Jesus tocava nos leprosos. Você vai encontrar Jesus dando atenção para os publicanos, ladrões e para as prostitutas. Aqueles que viviam sem esperança encontravam em Jesus a razão para viver. Para aqueles que estavam esmagados pela culpa, escravos do vício e do pecado, Jesus dizia: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Na presença dele, os cativos eram libertos, os leprosos purificados, os coxos se levantavam e andavam, os enfermos eram curados, demônios que subjugavam pecadores diante de Jesus tremiam e fugiam. Diante dele os mortos ressuscitavam, porque ele é a ressurreição e a vida. Jesus é pão para o faminto, água para o sedento, caminho para os errantes. Quando você olha para a vida de Jesus, você vê tudo isso. Por isso que a vida de Jesus é incomparável, inigualável. Jesus ensinou: maior no reino é aquele que mais serve. E aí você vai encontrar ele na ceia, pegando uma bacia e uma toalha, se agachando aos pés dos discípulos e lavando os pés de cada um deles. Ele fala uma coisa, mas ele não é, o que ele está apresentando não é só teoria. Ele vive, ele faz. Ele é o Verbo encarnado. Ele ensinou: perdoai os vossos inimigos. E na cruz, enquanto estava sendo crucificado, ele orou por seus algozes, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Veja, mensageiro e mensagem são a mesma coisa. Vida e mensagem são a mesma coisa. Que exemplo para nós, não é? Jesus, ele é o sumo sacerdote, mas ele é também o sacrifício. A vida de Jesus é sem igual, queridos. Assim como o seu nascimento e sua vida são incomparáveis, também a morte de Jesus é sem igual. Queridos, ninguém morreu nem vai morrer como Jesus morreu. A morte de Jesus é o evento que divide a história em antes de Cristo e depois de Cristo. E é a morte de Jesus que desperta em nós, de maneira inigualável, como nenhum outro evento pode despertar o nosso amor por Deus. A morte de Jesus, ela me faz olhar para Deus como a pessoa que mais se importa comigo, a pessoa que mais me ama. A morte de Jesus desperta em mim o desejo de eu render a minha vida a Ele. Por isso a morte de Jesus, ela é incomparável, queridos. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, morte é resultado do pecado. Então Jesus não merecia morrer porque ele nunca pecou, mas então o Senhor Jesus morreu uma morte que não era dele, mas a minha morte, a sua morte. Ele morreu como nosso substituto. Ele ocupou a cruz que era nossa, ele sofreu a condenação que era nossa, ele ocupou o seu e o meu lugar na morte, ele morreu pelos nossos pecados. A condenação mais cruel e avassaladora aconteceu quando a sua vida pura foi esmagada pelo peso do meu e do seu pecado. Deus lançou sobre Jesus a iniquidade de nós todos, ele morreu no nosso lugar. Os inimigos de Jesus gritavam: desce daí! Desce da cruz. Ele poderia ter descido, sim ou não? E se ele tivesse descido, nós teríamos que descer ao abismo da perdição e da morte eterna. Louvado seja Deus porque ele não desceu. Ele morreu a nossa morte por escolha própria para poder nos dar vida eterna. Ninguém morreu como Jesus morreu. Jesus é incomparável. A morte de Jesus é sem igual porque Jesus ressuscitou. A morte não pôde aprisioná-lo. Ele disse em João capítulo 10, versos 17 e 18, ele disse assim: eu dou a minha vida para poder reassumir, ninguém tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Quando João viu Jesus lá na ilha de Pátimos e caiu aos seus pés quase morto, Cristo disse para ele: João, não tenha medo não,
porque eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos e eu tenho em minhas mãos as chaves da morte e do inferno. A gente não adora um Cristo que esteve vivo e está morto. Nós adoramos um Cristo que esteve morto, mas está vivo, que aniquilou a morte ao ressurgir, que triunfou sobre a morte, que é a ressurreição e a vida. E eu te pergunto de novo, quando a gente parou para pensar um pouquinho aqui em como Jesus nasceu, em como Jesus viveu e em como Jesus morreu, o que é que você pensa sobre Jesus? Quem é Jesus para você? O que é que ele significa para você? Sabe, quando a gente pensa a respeito de Cristo, a gente não pode ficar neutro. E não pode ser a experiência do outro. Eu pergunto, na sua experiência, quem é Jesus para você? Há um livro chamado Louco Amor. Um livro interessante. Recomendo a leitura. Nesse livro, o autor ele faz uma pergunta muito intrigante. Eu, em alguns sermões que prego, eu costumo terminar fazendo a mesma pergunta que o autor faz no livro, porque é uma pergunta que eu faço para mim mesmo muitas vezes. E a pergunta é basicamente a seguinte: você tem vontade de ir para o céu? Você quer morar no céu? Você quer andar nas ruas de ouro? Você quer ver o lago de cristal? Você quer comer o fruto da árvore da vida? Você tem vontade disso? Você tem vontade de rever os seus queridos que foram levados pela morte, mas encontrá-los ressuscitados e nunca mais se separar deles? Tem você vontade de estar no céu? Eu acredito que a resposta de todos nós seja sim. Sim, eu tenho vontade. Mas a pergunta que o autor faz no livro é a seguinte, eu te faço agora. Você teria vontade de ir para o céu se Jesus não estivesse lá? Há um hino dos Arautos do Rei que fala sobre o céu ser Jesus, o céu é Jesus. E eu acredito que nesse hino, o maestro Jader Santos, o autor, aquele que fez, o compositor desse hino, ele expressa com o seu coração o sentimento de alguém que realmente sabe quem é Jesus, porque no hino ele diz mais ou menos o seguinte, olha, ele fala assim, para que mar de cristal sem Jesus? Para que flores que não murcham sem Jesus? Para que viver para sempre sem ter a companhia de Jesus? Que graça teria o céu sem Jesus? Responde para mim aqui. Sabe, queridos, muitas vezes a gente quer vida, a gente quer saúde, a gente quer família feliz, e a gente quer que Deus nos dê tudo isso, que Cristo nos dê tudo isso. Mas será que a gente quer Cristo? Será que a gente quer Jesus? Eu penso que a gente só vai querer Jesus realmente se a gente puder saber um pouquinho quem Ele é. E para saber quem Ele é, a gente precisa conviver com Ele. A gente precisa se relacionar com Ele. Sabe, hoje o próprio Jesus está fazendo essa pergunta para você. O que é que você pensa sobre Ele? O que é que Ele significa para você? E Ele se importa com a sua resposta, porque da sua resposta depende o seu destino eterno. Hoje você pode se render a Ele ou negá-lo. Mas sabe de uma coisa? Não tem como ficar neutro diante de Cristo. Então, em nome de Jesus, para de lutar contra quem mais ama você. Eu vou falar de novo. Pare de lutar contra a pessoa que mais ama você. Jesus é o único que pode lhe dar perdão, alegria, paz, segurança, vida eterna, felicidade eterna. Se entregue a Jesus sem reservas, mas não faça isso por aquilo que Ele tem para te dar. Eu fico pensando que seria muito triste se a minha filha, se o meu filho me procurassem só na hora que eles querem que eu dê alguma coisa para eles. A gente precisa conhecer quem é Jesus.
Jesus, ele veio a esse mundo, viveu uma vida perfeita e deu a vida por nós, morreu no nosso lugar, porque para ele é muito importante que a gente possa estar ao lado dele na eternidade, porque ele quer se relacionar conosco, porque ele quer conviver conosco, porque ele nos ama infinitamente e a gente precisa desfrutar desse amor. Então se entregue a ele sem reservas. Tenha bem definido o que você pensa sobre ele. Tenha muito claro isso na sua vida e conceda a ele o lugar que ele merece, que é o primeiro em sua vida. Nesse momento eu vou colocar aqui um hino. Então medite nas palavras dele. O Espírito Santo vai falar com você e se entregue sem reservas ao Senhor Jesus Cristo. Filho que você sonhou, sempre fugi do teu olhar, mas cada vez que me lembrava do seu imenso amor, eu começava a chorar. Mesmo assim, sempre me amou demais. Na vergonha do meu erro me acolheu, junto para o lado seu, me escolheu. Cada passo que eu der, cada estrada que eu trilhar, todo caminho que escolher, a sua mão me guiará. Cada vez que eu desviar, Senhor, me ajude a te encontrar, pois cada vez que me chamar, eu quero seguir. Sempre quando eu esqueço que o Senhor falou, sua palavra mostrará. Sigo em frente caminhando com muita oração, pra ver se vai escapar. Mesmo ali, sei que cuidará de mim. Faça chuva, faça sol, sempre estará pronto a me amparar, me iluminar. Cada passo que eu der, cada estrada que eu trilhar, todo caminho que escolher, a sua mão me guiará. Cada vez que desviar, Senhor, ajude a te encontrar, pois cada vez que me chamar, eu quero seguir. Sabendo que tudo eu posso em seu poder, escolho crer, debaixo de suas asas quero estar. Cada passo que eu der, e cada estrada que eu trilhar, todo caminho que escolher, a sua mão me guiará. Cada vez que eu desviar, Senhor, me ajude a te encontrar, pois cada vez que me chamar, eu quero seguir. Cada passo que eu der, cada estrada que eu trilhar, todo caminho que escolher, a sua mão me guiará. Cada vez que desviar, Senhor, me ajude a te encontrar, pois cada vez que me chamar, quero seguir. Cada vez que desviar, Senhor, me ajude a te encontrar, pois cada vez que me chamar, eu quero seguir.
Vamos orar. Querido Deus e Pai, o Senhor tem falado ao nosso coração de maneira impressiva por meio de Sua palavra, por meio do louvor. E eu quero agora, Senhor, entregar a minha vida em Suas mãos, render a minha vida ao Senhor pessoalmente e pedir, por favor, ó Jesus, ocupa o lugar que o Senhor tem que ocupar na minha vida, seja o primeiro, ó Deus, e me ajude a te amar acima de tudo, porque nem isso eu consigo, Senhor. Tem misericórdia de mim, pecador. Visita, por favor, ó Deus, meu irmão, minha irmã que me acompanha nesse momento. E ajude-o também, ó Deus, a fazer do Senhor o primeiro em sua vida, saber quem o Senhor é, saber o que o Senhor veio fazer aqui neste mundo, saber a obra do Senhor hoje de intercessão como nosso advogado e saber, ó Deus, que o Senhor vai voltar em breve para nos buscar, porque o Senhor nos ama e não quer passar a eternidade sem nós. Ajude-nos, ó Deus, a compreender um pouquinho do que é esse amor e, por favor, ó Deus, que o seu amor maravilhoso inunde a nossa vida de alegria, de paz, de graça. E que o Seu Espírito Santo transforme a cada um de nós. Volta logo para nos buscar, Senhor. Enche nosso coração da alegria da Sua presença. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tenha uma semana feliz ao lado do Senhor Deus.